1 Coríntios 13, 13, nós estamos falando de fé, esperança e amor. Amém? É o tripé do Evangelho: fé, esperança e amor. Se você quer saber aonde é baseado o Evangelho de Cristo, você tem que ler lá em 1 Coríntios, que vai falar sobre, olha só, agora pois irmãos, permanecem a fé, a esperança e o amor. E entre estes três, mas o maior destes é o quê? Nós vamos nesses 3 domingos, irmãos, nós vamos ativar uma igreja que acredita no Evangelho do Senhor, amém? E você vai entender muitas coisas aqui nessa noite, e eu tenho certeza que essas ferramentas serão de suma importância para você salvar o perdido, resgatar a ovelha que se perdeu, para você buscar aquele que está precisando de uma libertação, de uma cura, de um milagre, de uma resposta, em nome de Jesus. Quero que você abra Romanos 10, isso aqui foi, a gente leu só o tema, só para você entender. Romanos 10, o verso de número 9, olha só, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Próximo versículo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvar. Próximo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre os judeus e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Próximo. Como pois, eu quero que você leia comigo, igreja, no 3. 1, bem alto, hein? 2, 3. Olha só. E como? Evangelho da paz. Aleluias, glórias a Deus. Paulo, quando ele escreve a carta para os romanos, Paulo, quando ele escreve esse livro poderoso, Paulo, ele tem um entendimento transformador. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele resolve sair das 4 linhas da religiosidade. Talvez você não saiba, mas para se tornar um religioso é muito fácil. Hoje, a internet, ela diz que para você se tornar um religioso, é somente você aceitar todas as regras, e você ser um cara totalmente regrado, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, e aí você é um cara religioso. Não, isso não é uma verdade absoluta. Para você se tornar um religioso, basta apenas você concordar com aquilo que você não leu e com aquilo que você não entende,
mas com aquilo que outros te falaram e que se tornou uma verdade absoluta, mesmo você não buscando conhecimento, não buscando a verdade e não buscando a renovação da mente. Paulo, ele, naquele efeito manada, irmãos, sabe qual é o efeito manada? Quando um posta, todo mundo posta. Quando um faz, todo mundo faz. Quando uma coisa dá certo, todo mundo quer fazer aquilo que dá certo. E Paulo, quando ele foi se enquadrar nesse estilo de evangelho que os discípulos do Senhor estavam pregando, quando Paulo ele foi se encaixar, que ele imaginou, você conhece a história de Paulo, Paulo se chamava Saulo, e ele era perseguidor dos cristãos. Paulo, ele matou pessoas. Paulo, ele era um boi, um touro selvagem, alguém indomável, alguém que ninguém poderia domá-lo. Paulo, ele conseguiu, através de dupla cidadania, de influência, de poder, de dinheiro, daquilo que ele tinha conquistado através dos seus estudos, da sua influência, talvez até mesmo de recursos da sua família, Paulo conseguiu cartas para perseguir os cristãos e os apóstolos. Então Paulo, ele, na verdade, chamava-se Saulo, e quando ele, como Saulo, ele perseguiu até que ele teve um encontro com Cristo, até que ele teve um encontro verdadeiro com aquele que é o autor e consumador da nossa, Então, quando Paulo teve esse encontro, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Vou encurtar a história, porque hoje nós temos ceia. Paulo, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Paulo, ele foi ali ungido. Paulo, ele também teve acesso a revelações do Senhor. E Paulo então agora entendeu, eu estou pronto e eu preciso sair pregando a palavra de Deus como os outros apóstolos estão fazendo. Paulo, ele tem um período na Bíblia que Paulo some. E nesse sumiço de Paulo, alguns teólogos acreditam que ele estava aprendendo com o próprio Cristo, que o próprio Cristo teve encontros com Paulo. E foi o mesmo Paulo que falou sobre a Santa Ceia, mesmo sem ter ceiado com Cristo, naquela última ceia, naquela última oportunidade. Paulo ensina sobre a ceia, sem quer que ele tenha ceiado fisicamente, como os outros apóstolos. Então há um entendimento que Paulo, ele na sua trajetória, ele passa um período com Cristo, aprendendo, e de coisas que Paulo disse, tem coisas que eu não posso revelar para vocês, são coisas inefáveis, coisas que eu não posso abrir. Então, pelo alto índice, pelo alto nível da revelação que eu tenho, Deus me colocou até mesmo um espinho na carne. Por quê? Porque aquilo que Deus me mostrou, os acessos espirituais que Deus me deu, é algo tão grande que para que eu não cresça no meu ego, no meu eu tenho que muitas das vezes ser abatido por situações ou por esse espinho que alguns acreditam que era um enviado, que era alguém literalmente que ia lá e espancava Paulo. Outros acreditam que era de repente uma tentação, um pecado que Paulo carregava, mas ele não sabe, a Bíblia não relata, mas ele diz que pelo alto índice, pelo alto nível de revelação, de entendimento que Paulo carregava através do Evangelho de Cristo, Paulo, ele não poderia nem contar aquilo que ele tinha visto. Olha só, Paulo, ele começa como todos os outros. Paulo, ele começa imaginando o quê? Jesus deu uma ordem. Qual foi essa ordem? Paulo não estava na hora da ordem, mas Jesus deu uma ordem.
Então nós temos que pregar as boas novas, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que batizar, nós temos que curar, nós temos que tocar, nós temos que transformar. Então Paulo começa também ali, eu imagino Paulo como qualquer um de nós aqui, ele começa ali falando assim: ô pastor Anice, onde vai ter aquele evangelismo lá? Pastor Anice, onde vai ter aquele mover lá? Eu estou aqui, tá? Eu estou orando também, estou jejuando, tive até umas revelações de Deus. Ô Denilson, onde que vai ter aquele mover? Ô Anderson, onde vai ter? Paulo começa a querer se aproximar, mas Paulo é alguém que é rejeitado pela religião. Por mais que os discípulos encontrou a verdade, os discípulos estavam no miolo do judaísmo. Os discípulos estavam impregnados por todo tipo de conceito e pensamentos da lei de Moisés, dos fariseus, dos príncipes. Então, era uma dificuldade para os discípulos entender, mas Deus tinha que levantar alguém com uma mente renovada. Deus tinha que levantar alguém que realmente tinha um desejo de ir além. Deus tinha que levantar alguém que não fazia parte daquela turminha, aquela turminha lá que se reúne sempre com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos, e que está acostumado ou confortável em só fazer aquilo pelo qual acha que foi chamado e está tudo bem. Então Deus levanta Paulo, e Paulo ele vai imaginando que o formato é aquele, Paulo imaginando que o modelo operacional do Evangelho é aquele. Paulo então ele tenta por alguns momentos utilizar os mesmos meios, ir nos mesmos lugares, pregar nas mesmas rodas. Paulo imaginava que ele iria pregar, e os apóstolos de Cristo, que João iria aceitar de boa, que Pedro iria ficar ouvindo Paulo babando ali: olha, Paulo é um cara revolucionário. Não! Paulo ele é rejeitado, começa a trazer brigas e problemas para aquilo que estava se formando em torno da religião. Por quê? Porque os judeus acreditavam que só eles tinham direito a receber a salvação, que só eles tinham direito a receber o Messias, que o Messias esperado não estava para os samaritanos, não estava para os gentios, não estava para os gregos, não estava para os romanos, estava apenas para uma turma seleta. E quando os apóstolos começam a pregar o Evangelho, eles entendem a mesma coisa. Jesus, ele veio para os seus. Então nós vamos daqui da sequência aqui nesse miolo. Paulo tentou, irmãos, mas Paulo percebeu que não era esse o chamado dele. Irmãos, tem pessoas forçando portas que Deus já fechou. E Deus não fechou porque Deus é ruim. Não, Deus não é mau. Deus ele não faz o mal. Não existe maldade em Deus. Deus, muitas das vezes ele fecha um caminho, porque ele já tem um caminho melhor para a tua vida, porque ele já tem um lugar maior para a tua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, está pensando: eu estou batendo na mesma tecla e não estou conseguindo, o do meu lado consegue, o do outro lado consegue, e eu parece que não sou atingido, parece que um do meu lado é abençoado, o outro do meu lado é abençoado, um tem fruto, outro tem resultado, e eu estou passando os anos na mesma. Quando isso acontece, Deus quer te mostrar algo. Fala para o seu irmão assim: ó, Deus quer te mostrar algo nessa noite. Paulo então queria entender o porquê que ele apanhava tanto, o porquê ele era tão humilhado, tão perseguido, e aí naqueles em qual ele pensava que teria o apoio, os apóstolos não queriam ouvir Paulo.
Os apóstolos não queriam a mensagem de Paulo por perto. Era radical demais. Era revolucionário demais. Era além das 4 linhas dos conceitos religiosos. Então, como eles não entendiam, e tudo aquilo que a gente não entende, a primeiro ponto nós rejeitamos. Tudo aquilo que nós não entendemos, a primeiro ponto nós queremos abrir mão. Mas Paulo, ele precisava encontrar um caminho. Paulo, ele precisava encontrar uma resposta, que essa resposta não estava do lado de fora, era uma resposta que ele precisava para o lado de dentro. Talvez você entrou aqui nessa noite para ouvir uma resposta de Deus. E chegou a hora de você abrir os seus ouvidos, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Paulo, ele entende então que o caminho dele não é os judeus. Paulo, ele entende então que o caminho que ele deve frutificar, multiplicar, não era os judeus. Paulo, ele começa a entender e falou, não é a minha, não adianta eu ficar forçando essa porta, não abre de jeito nenhum, eu oro, eu jejuo, eu tento ser compreensivo com os apóstolos, eu sei que eu errei. Porque imagina os apóstolos aceitando o mesmo cara que mais perseguiram eles naquele período. Não era fácil para a gente aceitar aquilo que nós não entendemos. Como que Paulo chega do nada agora? Olha só, irmãos. Chega do nada e fala assim, eu estava lá, numa montaria, num cavalo, num jumento, sei lá. Veio uma luz, me derrubou e agora eu sou apóstolo. Nem nós não aguentaríamos isso. Pensa o seguinte, irmãos. Chega um irmão aqui falando assim, olha, pastor Jonas, domingo eu vou pregar, tá? Vai pregar? Como assim? Acredito, estava na minha casa, tomando banho. Veio uma luz, me ungiu o pastor e me deu uma palavra para domingo. Eu falei, irmão, não dá, filho. Não é bem por aí que funciona, calma. Como que Paulo iria convencer os apóstolos a fazer algo que Deus não queria que ele fizesse? Como que eles convenceriam que Paulo não tinha como? Então Paulo tentou e as portas dos judeus se fecharam para Paulo. Cadê os professores do college aqui? Está aqui, já estão tudo aqui, anotando o que eu estou falando. Misericórdia, irmãos. Esse professor aqui é bravo, viu? Como que Paulo não tinha como convencer? Por quê? Porque não era a porta que Deus tinha aberto para Paulo. Deixa eu te falar uma coisa, entenda a porta que Deus tem para a tua vida, entenda o propósito que Deus tem para a tua vida, entenda o caminho que Deus tem para a tua vida, porque se você não entender, você vai ficar dando murro em ponta de faca, até o ponto que Paulo entendeu, e ele começa a escrever esse livro de Romanos, ele começa a escrever, ele já começa a ter o entendimento que ele tinha uma dívida. Coloca lá para mim, Romanos, capítulo 1, verso de número 14, se não me falha a memória. Romanos, capítulo 1, verso de número 14, se der para jogar no telão. Olha só o que Paulo começa a escrever no livro de Romanos. Eu vou dar uma resumida. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Tanto a... Espera aí, volta lá. Eu sou o quê? Tanto a gregos como tanto a sábios como a... Paulo, ele tinha uma dívida com o Evangelho. Não pense você que Deus te resgatou lá do lamaçal do pecado, da prostituição, das drogas, da mentira, te deu uma casa, restaurou a tua vida, restaurou o teu nome, restaurou a tua história. E não pense você, irmãos, que você não tem uma dívida. A dívida não é com Cristo, porque com Cristo está tudo pago. A dívida é com aqueles que precisam ouvir a voz do Espírito Santo através de você. Então Paulo, ele começa dizendo, Romanos, ele disse assim, olha, não importa se os judeus não vão abrir as portas para mim, eu tenho que pagar a dívida. Não importa o meio em qual eu vou pagar a dívida,
mas eu tenho que tomar uma posição em pagar a dívida que eu tenho. Paulo, qual é a dívida? Eu devo tanto para os gregos quanto para os bárbaros. Eu devo tanto para os sábios como para os ignorantes. Por quê, irmãos? Será que Paulo tinha uma dívida? Um protesto? Um processo? Não. O que Paulo tinha era um chamado. Porque Paulo, ele não era merecedor da graça. Paulo, ele não era merecedor do evangelho. Paulo, ele não era merecedor de nada daquilo que Deus estava oferecendo para ele. Mas Paulo, ele sabia que mesmo ele não sendo merecedor de nada, através da fé, pela fé, Paulo começa a ter acesso a Cristo e começa a ter um acesso à graça. Pastor, o que é graça? A graça é o favor não merecido. Então, se Paulo não merece, o que está acontecendo? Paulo está com uma dívida. É uma dívida espiritual. É uma dívida de fé. Abra sua Bíblia lá comigo. Romanos 5, no verso, pode ser o verso 1 e 2. Olha só. Olha o que Paulo está dizendo. Tendo o quê? Toda a igreja. Olha, vamos voltar, volta lá. Antes de nós lermos o verso 2. No 3. 1, 2, 3. Segura, deixa aí no telão. Paulo tinha declarado guerra com Deus. Paulo, ele tinha declarado guerra contra o evangelho. Irmãos, tem pessoas que elas acham que elas estão declarando guerra contra pessoas. Mas Paulo mesmo disse, a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Paulo não entendia, quando ele era Saulo, que a guerra que ele estava lutando não era contra Pedro, Tiago, João, os discípulos que estavam pregando o evangelho. Paulo, ele não estava entendendo que a guerra que ele estava tramando contra os planos do avanço do evangelho não era contra o fulano, contra o A e contra o B, e sim que Paulo estava perseguindo, guerreando contra Cristo, contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a vontade de Jesus Cristo. Paulo assumiu uma guerra contra o evangelho, contra a igreja. Tem pessoas que acham que estão nos batendo, mas mal eles sabem que estão guerreando contra Cristo, que eles estão guerreando contra a vontade de Deus. Não lute contra Deus. Então Paulo disse assim, olha só o que Paulo disse: ele foi justificado pela fé, para que ele conseguisse alcançar a paz com quem? Ele estava em guerra, mas como ele creu, como ele acreditou, ele tinha paz. Olha só, aquilo que era um motivo de tormenta no coração de Paulo, agora era a paz que excede todo o quê? Verso número 2. Pelo qual também temos o quê? A fé. E eu vou começar falando só do primeiro pilar do tripé do evangelho. A fé, ela é o acesso para favores que nós não merecemos. Escute o que eu estou te dizendo. A fé
ela é a entrada, pelo qual também temos a entrada pela fé ao quê? Não tem como vivenciar favor que não merecemos da parte de Deus, senão pela fé. Pessoas que querem viver somente lógicas não conseguirão o favor imerecido. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero fazer uma parada aqui nessa noite. Talvez você está precisando de um favor dos céus agora aí. Um favor que você não merece porque você não consegue orar. Um favor que você não merece porque você não consegue jejuar. Um favor que você não merece porque você não consegue dizimar e ofertar. Um favor que você não merece porque a sua conduta não compartilha com a verdade da palavra. Você precisa de algo, de uma resposta, de um milagre, de um favor que você não teria no natural. Você não fez uma faculdade, você não se esforçou e talvez em algo assim a mais. Mas pastor, como que eu faço para viver uma vida de milagre? Como que eu faço para ir resgatar aquele parente meu que está lá perdido nas drogas? Como que eu faço se nem eu mesmo tenho condição para isso? Como que eu faço se nem eu mesmo tenho um posicionamento para isso? Só tem uma maneira, irmãos, através da fé. A fé, ela é esse portal, essa porta. Você lembra o que eu disse aqui domingo passado? Eu já disse isso numa série que eu preguei sobre fé, que a palavra original de fé no grego é emuná. Emuná significa portal, acesso a uma nova realidade, a uma nova dimensão, a um novo patamar, a um novo nível. Cadê? Acabou o fundo aqui? Glória a Deus. Então Deus, Ele está querendo nessa noite te ensinar a você viver em um modo sobrenatural, a você viver a um modo totalmente diferente, a você viver a um modo que as pessoas não vão conseguir entender como que você avança, mesmo com toda dificuldade, mesmo com todas as barreiras, mesmo com todo o levante. Pastor, como que eu posso acessar ao favor não merecido? Deus está dizendo, ande por fé e não por vista. Talvez você está com dificuldade de andar por fé. Talvez você está com dificuldade de acreditar. Pessoas que têm dificuldade não acessam o favor não merecido, não acessam o milagre, não acessam o sobrenatural, não conseguem andar de uma maneira que foge da coerência e da lógica humana, não consegue. Talvez olhe para alguns e fale, como esse conseguiu, como esse alcançou, como que essa pessoa foi salva, como que essa pessoa foi liberta. Deixa eu te falar uma coisa, só tem uma maneira, você acessando esse portal. Pastor, o que é esse portal? É uma troca de ambiente. Saia desse ambiente de murmuração, saia desse ambiente de pessimismo, saia desse ambiente de dúvida. Diz um filósofo que a fé é o tangível e do invisível, é aquilo que podemos pegar no nada. Diz um filósofo que a fé não aceita e não compactua com a dúvida. Se há dúvida, não existe fé, e se há fé, não existe dúvida. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus quer mudar a tua realidade, que Deus quer transformar o teu ambiente, que Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer uma coisa: eu vou te levar a um novo nível, a um novo ambiente, a um novo patamar, a uma nova história. Qual é essa? É a história da graça. Você vai começar a vivenciar aquilo que você não plantou. Você vai começar a colher coisas que você não plantou por conta do favor que você nem mesmo merece e que talvez você nem mesmo pediu, mas que você creu. Meu Deus. Agora não tem como
nós pagarmos a nossa dívida, ele está dizendo lá, tanto a gregos, em outras versões bárbaros ou romanos. Por que Paulo precisava pagar essa dívida? Porque Paulo creu. E se Paulo creu, ele acessou o ambiente do favor. Ele acessou o ambiente da fé. Essa fé, esse crédito que Paulo deu, a Bíblia fala, é impossível. Paulo é o cara que mais escreve sobre isso. É impossível agradar a Deus sem fé. Tem gente, irmãos, que não serve para agradar a Deus. Desculpa, irmãos. Tem gente que não tem fé para comprar um sapato. Tem gente que não tem fé para fazer um convite, falar, eu vou convidar aquele irmão, ele não vai vir. Nem vou pôr o nome dele na lista, porque não adianta. Não tem como você ter favor de quem você desagrada. Só tem um jeito. Você precisa entrar pelo portal da fé e acessar a realidade que o Espírito Santo tem para a tua vida. Deixa eu falar uma coisa, talvez a tua mãe e teu pai desenhou um caminho para você que talvez nem deu certo. Talvez você mesmo desenhou um caminho para a tua vida e você está com 30 e com 40 e nem deu certo. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você agora acessar pelo nível da fé, você vai viver coisas que nem mesmo você planejou e nem mesmo você sonhou e nem mesmo você esperava. Porque a fé era o firme fundamento em Deus. Em Deus. Eu acredito que Deus vai transformar os meus ambientes. Aquele que duvida aquele, acho que é o murmurador. Não vai dar certo. Não. É uma decisão, irmãos. Deus, ele não está perguntando o quanto você conhece da Bíblia. Porque não adianta você conhecer 100 versículos da Bíblia decorado e não praticar 3. Deus, ele não quer saber o quanto você tem na sua conta bancária. Se você pode, se você não pode. Deus, ele quer saber se você acredita. Você tem algumas coisas para fazer na tua vida, esse ano ainda. E você acredita que não é mais possível. Deus, ele quer se perguntar para alguns aqui. Você acredita que é possível? É possível? Você acredita mesmo? Pastor, se eu acredito, eu faço o quê? Se eu acredito, eu acesso. Se eu acredito, eu atravesso esse portal emuná, eu atravesso esse canal de cura, de bênção, de transformação, de milagre, ainda que eu não mereço, mas através daquilo que eu acredito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito que os meus amigos serão alcançados pela palavra de Deus. Eu acredito que aqueles que iriam de repente se matar esse ano, ouvindo na live, ouvindo um vídeo na internet, eles não farão isso e terão uma vida abençoada, transformada, vitoriosa. Eu acredito no que Paulo está dizendo. Por que nós estamos investindo, irmãos? Não é para aparecer na internet, mas é para que a nossa mensagem apareça para aqueles que precisam de uma mensagem, para aqueles que precisam de uma transformação. O ímpio tem investido, colocado milhares e milhares de reais para propagar funk, propagar mentira, para propagar tantas coisas, imoralidade para os jovens. Nós precisamos levantar como igreja e acreditar que nós vamos avançar, que nós vamos investir, que a nossa voz será chegada em Santo André, no Brasil, que a nossa voz chegará em outros lugares do mundo. Se você acredita, entra pelo portal da fé e acessa o ambiente da graça. Você acredita? Você acredita aí? Paulo, em Romanos, ele é o divisor de águas. Paulo diz assim: deixa os apóstolos pregarem para os judeus. Eu tenho uma dívida e eu vou pregar até os confins dessa terra.
Porque Paulo entendeu. Pastor, o que Paulo entendeu? Que o Deus é o mesmo. Paulo entendeu. O que Paulo entendeu? Que se alguém crer, independente do seu credo, da sua cor, da sua capacidade, se alguém crer e confessar com os seus lábios que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, Paulo entendeu que se qualquer pessoa acreditasse na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, na verdade de Jesus, qualquer pessoa teria acesso à transformação de vida, qualquer pessoa teria acesso à graça, ao favor não merecido. Então Paulo disse: deixa eu ir logo pagar a minha dívida. Logo no capítulo 1 ele fala: deixa eu ir logo pagar a minha dívida. Não quero ficar pregando apenas para os mesmos. Existe aí fora uma multidão clamando, alguém que vai lá pregar. E como eles ouvirão, como eles acessarão, como terão fé se ninguém prega? Porque a mensagem do Evangelho, a fé, ela vem através do ouvir. A fé, ela vem através do ouvir. E Paulo falou: deixa a minha voz chegar para mais lugar. Deixa, eu preciso fazer a minha voz alcançar mais lugares. Alguém está precisando ouvir aquilo que eu ainda não falei. Talvez você é cristão, está dentro da igreja, carrega uma Bíblia. Talvez você vem todo domingo perfumado e o teu vizinho não sabe que você é evangélico. E o teu vizinho não sabe, teu vizinho está indo, acessando as portas do inferno, mas ele não sabe que você tem a chave para a vida eterna. Que Deus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Olha, Pedro, está aqui a chave, e tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Talvez as pessoas não sabem que você tem uma fé, talvez nem você sabe qual é a fé que você carrega, aquilo que você acredita, as suas crenças, os seus valores, o seu compromisso com o Evangelho. Mas Deus, nessa noite, nessas 3 séries, Ele está te convocando e dizendo: se você crê, chegou a hora de você vivenciar as maravilhas do Senhor. Mas não é só para você não. Abre a porta que a tua família vai entrar na arca. Abre a porta que os teus vizinhos vão entrar e vão ter acesso. Abre a porta que aquele que está na balada, no mundo, na prostituição, esse também vai entrar pela fé e vai acessar o ambiente de graça, o favor não merecido. Quero que você feche seus olhos agora. Uramanara Maestro. Cada vez que a minha fé dás a chance de crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos que atravessam e levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o não vão me impedir de caminhar. Se diante não se abrir, ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher a cada dia.
ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Deus, Ele está te perguntando nessa noite: você vai continuar andando pela lógica, por aquilo que te ensinaram, por aquilo que você aprendeu, pelos seus pensamentos, ou como Romanos 12, verso número 2, lá em Romanos Paulo está sendo transformado. Em Romanos Paulo está, o seu ministério está transicionando. Paulo diz uma coisa, Romanos 12, capítulo 1, irmãos, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, esse é o vosso culto racional. E não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a vossa mente e o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo também estava sendo mudado. Paulo também estava sofrendo uma alteração no seu interior, na sua mente. Paulo, que no começo achou que o seu ministério era como o dos outros apóstolos, agora em Romanos ele está entendendo que para ele experimentar qual seja, que ele não entendia, ele sabia que não estava no controle dele. Irmãos, chega de você tomar decisão 70, 80, 90% das vezes que eu e você tomamos uma decisão por nós mesmos, essas decisões deram em nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós assumirmos que nós não temos controle de nada, que não é nós que decidimos a casa que vamos comprar, que não é nós que decidimos o carro que nós vamos ter, que não é nós que decidimos o casamento que iremos ter, que não é nós que decidimos as coisas desse mundo, que não sabemos do amanhã, não sabemos se chegaremos até 2030, não é nós que decidimos, é Deus que estabelece até os governantes, é Ele que estabelece todas as coisas. Reconheça a Deus no seu caminho e Ele vai endireitar a tua vereda. O Senhor está te dizendo algo nessa noite: faça como Paulo. Você não precisa mudar nada, você não precisa fazer nada com a força do seu braço. Não existe decisão nenhuma a ser tomada. A única coisa que eu tenho que fazer é mortificar a minha carne, o meu eu, oferecer a minha carne como sacrifício vivo no altar do Senhor e falar: eis-me aqui, usa-me, leva eu para pregar para as nações, leva para onde o Senhor quiser. Não importa o lugar, não importa a igreja, não importa os irmãos, aonde o Senhor quiser me leva, e eu vou mudar a minha mente a partir de hoje, uma mente transformada, uma mente renovada, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Se não é no altar, pode ser nos trens. Se não é na igreja, pode ser na internet. Se não é nos Estados Unidos, pode ser na China, pode ser na África. Se não é aqui, vai ser lá. Se não vai ser do meu jeito, vai ser do seu. Mas eu só sei de uma coisa: eu tenho uma dívida, porque eu acreditei naquilo que me pregaram, eu acessei os favores de qual eu não tinha nem como receber, não tinha nem justificativa para eu receber. Eu quero dizer uma coisa: não tem como você justificar aquilo que Jesus entregou na cruz. Ah, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Ele entregou a tua cura lá na cruz, e se você crer, você vai receber aquilo que Ele entregou na cruz. Ah, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Ele entregou a tua salvação, a salvação da tua família, a libertação. O Senhor entregou tudo isso, já está pronto. Paulo, ele disse: eu preciso pagar a minha dívida. Quantos aqui
nessa noite vão pagar a dívida de pregar o Evangelho a todas as nações. Eu quero profetizar que sairão missionários desse lugar e atingirão nações, pessoas que abrirão mão de tudo, da sua provisão, do seu futuro, e deixarão se queimar, se consumir pelo Evangelho do Senhor. Até quando você vai esquentar a cadeira aqui? Você pode chegar na tua empresa amanhã e começar a pagar essa dívida, apenas escrevendo num bilhetinho de alguém: Jesus te ama. Ele pode transformar a tua vida. Você pode agora pegar o seu telefone e mandar para alguém que o Espírito Santo colocou na tua cabeça: tenha calma, isso vai passar. Jesus está no barco, não temas. Ele vai te livrar, Ele me livrou, Ele vai te livrar. E começar agora. Paulo disse: eu não posso ficar preso a quatro paredes. Ah não, irmãos. Eu não posso ficar preso a uma coisa que está na minha mente. Não, eu preciso transformar a minha mente, porque eu quero experimentar o que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Quantos aqui nessa noite querem experimentar aquilo que Deus tem para nossas vidas? Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Deus está chamando pregadores. Pregadores que não são de altar e de púlpito, mas que são pregadores aonde eles pisarem as plantas dos pés, eles estarão pregando a palavra de Deus. Pregadores, serão pregadores de nações. É com você que o Senhor está falando. Deus vai começar a tirar toda a esterilidade. Vai começar a colocar frutos. O teu ventre espiritual está sendo aberto agora. E você vai tirar frutos para a obra do Senhor, para o reino, frutos para o Evangelho, frutos para esse novo nível da graça. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Irmãos, enquanto eu estava aqui de olho fechado, Deus me lembrou o dia que Ele me levou lá para a África. Eu tenho fotos no meu Face, no meu Insta. Eu fui pregar num lugar chamado Matadouro. Depois eu fui entender o porquê tinha esse nome. Eu fui pregar, irmãos, eu fui dentro de um carro funerário. Eu estava numa cidade chamada Beira. E aí falaram: pastor Jonas, olha, ninguém quer ir no Matadouro. Eu falei: pode mandar eu. Vamos embora. E eu estava na porta do hotel, esperando o carro que ia levar eu para ministrar. Estava eu e um outro casal que ia ser deixado num outro bairro, num outro local. E chega um carro de uma funerária. E aquele português de Portugal: pastor Jonathan. Eu falei: sou eu. Desculpe, estava deixando ali o defunto. Eu falei: meu Deus. Aí estava com um casal, a mulher era tipo uma Towner assim, funerária. A mulher foi na frente e eu e o outro cara que estava comigo fomos atrás onde fica os caixão. Você sabe que eu estava ali atrás do caixão. Eu estava dizendo: é isso mesmo, Senhor. É isso mesmo, Senhor. É isso. Eu estou disposto a ir até os confins da terra.
Eu estou disposto a ir até onde o Senhor me chamar. Irmãos, talvez alguém olhe para nós e ache que nós somos crentes de púlpito, de altar, de terninho e gravata. Não, meu querido. Nós já comemos muito arroz e feijão em cima de monte. Nós já, irmãos, ficamos 3 dias sem tomar banho orando, porque não tinha onde tomar banho em cima do monte. Nós já ficamos, eu fiquei na África, foi quase uma semana tomando banho de canequinha. Irmãos, nós já entramos em lugares assolados, mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra do Senhor continuou sendo pregada, não importa o lugar, a situação, a condição. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: o Senhor vai te levar em lugares que Ele vai transformar a tua mente, Ele vai transformar o teu coração. O Senhor vai fazer você acessar lugares e aonde a palavra dEle será pregada. Irmãos, eu chego naquela vila, o cara fala assim: ó, a igreja é aquela ali, pastor. Eu falei: qual? Eu não estou vendo igreja. É aquela árvore, pastor. Mas não tinha iluminação, era de noite. E eu procurei, cadê? É ali. E ele saiu, irmãos, com o carro. Meu estômago, a minha alma quase que saiu do corpo. Falei: meu Deus. Eu fui caminhando até lá, tinha os irmãos lá na árvore. E eu comecei, aí começou o culto. Começou até um louvor, que esse louvor, quase todas as igrejas que eu fui na África tocavam. Que é... Nossa, ainda hoje eu ouvi esse louvor. É um louvor antigo. E eles cantando aquele louvor: porque grandes maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há. Dá pra puxar aí no celular? Não há outro igual. Eu dobrei meu joelho ali antes de pregar e falei: Senhor, esse pessoal, eles são mais cristãos do que nós. Eles pregam, eles evangelizam muito mais do que nós. E ali, irmãos, 13 almas se converteram a Cristo naquela noite. Eu tenho as fotos. Eu vou publicar hoje no meu stories lá. Depois você entra lá. Eu vou publicar. Eu fiz o apelo. E eu saí de canto, não tinha luz, não tinha nada, só tinha a lanterna do meu celular. E eu tirei uma foto de canto para guardar aquela recordação. O Senhor está nos chamando, irmãos, para dar acesso a esse lugar de cura, de salvação, de milagre. O Senhor está nos chamando para que nós possamos levar outras pessoas. Pastor, o que você está fazendo aqui no domingo pregando? Eu estou fazendo você acessar um ambiente novo. Talvez você entrou aqui desacreditado. Talvez você entrou aqui sem esperança. Eu lembro, irmãos, um dia que eu estava drogado. Eu tinha ficado 3 dias usando droga. Eu estava do outro lado da rua. E eu lembro como se fosse hoje. Está aqui hoje presente o Tony. O Tony estava o Tony e uns meninos orando, buscando a Deus. E eu estava já 3 dias virado. E eu falei para Deus: Senhor, eu nunca mais vou estar aí dentro. Senhor, eu nunca mais vou. Não tenho mais condição. Eu já atravessei uma linha. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está abrindo as portas da graça. O Senhor está abrindo as portas através da fé. Ele está te dizendo: se você acredita, eu vou te levar em lugares ainda que você não imagina. Eu estou te chamando aqui nessa noite para que você acesse a uma realidade que você não merece. E que lá nessa realidade você prega a minha palavra. Fica de pé nessa noite. Eu não quero prolongar mais, nós temos ceia. Fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas faz.